Um comportamento de uma pessoa que ela não se enxerga, que ela não olha para si, ela não se enxerga, ela não se olha, ela não tá se conhecendo, não tá fazendo nada por si. Paralisa qualquer possibilidade dela mudar. Uma vez que se o outro quem tem a culpa pelo teu sofrimento, tu nem tem que fazer nada para resolver. Só tem que esperar com que o outro faça alguma coisa, que ele resolva a tua situação. Então, esse teu medo, essas tuas limitações, elas te paralisam. Elas vão dizer, então, beleza, é isso aqui que tu quer? Quer ficar à mercê do que os outros fazem por você ou não? Então, pega esse atestado aqui de não vai ter nada na vida, não vai mudar pra nada e tá tudo bem. Se a pessoa quer isso, top. Aqui cada um cuida da sua vida. Somos girassóis em busca do autoconhecimento. É o meu conhecimento, é o seu conhecimento. Então, fica ali paralisado. Pra gente mudar uma coisinha que é uma batalha, né? Oi, Eda, oi. Então, por que nós temos, eu e você, temos essa dificuldade de olhar para os próprios problemas? O que isso significa? Qual o significado disso? A dificuldade da gente encarar esses nossos problemas vem do medo, da insegurança, da autodepreciação, da rejeição. Pode ser que a gente está ali se fazendo de fantoche porque a gente não quer perder aquela pessoa. Aí a gente vai sofrendo por admitir esses problemas. A gente reluta em pedir ajuda também, né? Nesse momento, tu esquece que a vida, ela é um desafio permanente. Todos os dias a gente vai ter alguma dificuldade. Mas é um desafio que a gente pode superar. É importante entender que a nossa capacidade de resolver os problemas é ilimitada. E todos temos problemas. Então, as formas como a gente é capaz de lidar com os problemas está muito ligada com a nossa história de vida. Com a nossa educação, o que a gente aprendeu. A gente é influenciado por modelos. Lembra que eu falei antes da rosa ali? A parábola da rosa é um modelo. A gente é influenciado por modelos, por histórias, por aquilo que a gente acredita que é verdade, né? Lembrem das nossas crenças. Então, os pais, algum pai que é mais passivo, que passava mais a mão na tua cabeça, ele vai contribuir com que os filhos que tenham maior dificuldade de se olhar, de assumir as rédeas da tua vida, de se olhar com esse olhar de carinho, de atenção, né? É muito mais fácil da gente falar dos problemas do outro, da gente dar conselho. Vocês já viram como é fácil dar conselho? Dar conselho é a coisa mais fácil que existe, né? E agora resolver os nossos problemas? Não é tão fácil assim, né? Aí envolve muitas coisas, envolve sentimentos. É tão difícil olhar para si, porque dói olhar para si. Lembra da rosa? Dói a gente ver que a gente tem espinho, que a gente tem sombra. Dói. Dói a gente saber que a gente não é perfeito. Dói. Então, essa dificuldade de olhar para os nossos problemas, ela significa isso, né? Essa dificuldade de encarar, a gente esquece de si, a gente esquece que pode fazer isso. E por que então que é importante a gente olhar para si, para conseguir manifestar a vida que a gente deseja ter? Ser responsável pela própria vida, não depender de ninguém, não depender da aprovação de ninguém. Que assim os nossos sucessos, claro, os nossos fracassos também serão nossos. A gente vai poder responder as coisas que vai acontecendo na vida, os desafios. A gente vai podendo, em vez de esperar que as coisas aconteçam, tu pode ir lá e pode tomar uma decisão. Tu é ativo na tua história, tu é protagonista. Lembra? A gente é a geração protagonista. E assim como a gente é protagonista, a gente também pode ser vulnerável. Quando a gente se deixa para depois, que a gente não olha para si, tu não tá olhando para você, né? Para as tuas sombras, para tua luz, não tá olhando. Tu pode tá lá naquele ponto assim, essencial do teu processo, que era só tu enxergar mais um pedacinho teu e virar uma chave e aprender alguma outra coisa, criar aquela vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que, se fôssemos condenados a revivê-la por toda a eternidade,
ficaríamos contentes em poder revivê-la quantas vezes se repetisse. Que lindo, né? Se a gente tivesse que reviver essa nossa vida. Pensa, tu reviver uma vida que é tão boa. O autoconhecimento, então, olhar para si. Olhar para si é o autoconhecimento, é olhar para si. Olhar aqui para você. O autoconhecimento, ele vem com essa forma da gente se encarar. Da gente assinar, a partir de agora, eu vou fazer da minha vida aquilo que eu quiser. É uma ferramenta para que a gente construa, que a gente se eleve, que a gente ganhe força, que a gente assuma a nossa potencialidade. Toda aquela potência que você nasceu para ser. Forte, né? Nesse sentido, então, se autoconhecer é uma ampliação da consciência sobre o nosso potencial, 21 e 21, uma piscadinha no universo, sobre o potencial que a gente tem adormecido, uma investigação, uma busca daquilo que tem dentro da gente, é tornar-se mestre de si mesmo. Então, olhar para si, a importância de olhar para si, para você ter a vida que você deseja ter, para você manifestar a prosperidade, é totalmente, né? Até porque, se não se perguntar o que tu quer, o que é prosperidade, o que é manifestação para mim, tu nem vai estar... Não vai estar sendo ativo, não vai estar sendo protagonista ali na tua história, né? Vai estar vivendo de alguma forma a vida que os outros queriam que tu vivesse. Que é isso que a gente não quer aqui. A gente é girassol, somos girassóis, protagonistas. Aí, lembra que a gente falou ali? Então, o porquê das nossas dificuldades, que eram os medos, os nossos limites, né? Aquelas as nossas crenças autoimpostas. Então, pode ser que você tenha medo de se aprofundar em algum processo de autoconhecimento, porque não sabe o que vai encontrar, né? Não vou começar aqui um processo porque eu não sei o que eu vou encontrar. Só vou dizer uma coisa pra você, né? Se você não tem hoje a vida que deseja ter, não vai ser fugindo do problema que tu vai arrumar uma resposta. A gente não encontra as respostas fugindo do problema. Ao contrário, a gente encontra as respostas falando sobre as sombras, falando sobre o que a gente pensa. E tá ok. Tu tá fazendo o melhor que tu pode com a consciência que tu tem. Se recusa a falar sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre emprego. Tem gente que não quer falar. Sobre a morte, não vive um luto, tem medo de chorar. Se nós temos as emoções é porque a gente precisa senti-las. O medo de se aprofundar e de se enxergar e de se olhar é não querer melhorar. Não fazer uma escolha também é uma escolha. Se tu escolhe não escolher nada, tu escolhe ficar daquela forma que tu tá. Assim tu vai ficar se enganando, vai ficar imaginando que se tu não pensar ou não falar nos teus desafios, eles vão se resolver. Mas eles não vão não. Ai, gente, não é assim que funciona. Aqui a gente resolve os bagulho conversando, falando o que eu tô sentindo. Sim. Lembra das nossas perguntas poderosas? A gente faz perguntas poderosas. Pra quê? Pra melhorar. E se a gente tem medo de se aprofundar em si, né? Lembre que você sabe de onde vem aqui esse medo, né? O medo, eu não quero ir lá, não vou começar a fazer, sei lá, uma terapia, um curso de autoconhecimento, porque vou achar muita sombra, vou achar coisa ruim. A gente cresceu acreditando que sentir, chorar é coisa de vergonha, é coisa de gente fraca. Que quem sente é porque não sabe lidar com as suas emoções. Quando tu era criança e chorava, os teus pais, eles ficavam tristes. Eles ficavam chateados. A gente não teve inteligência emocional. A gente não aprendeu. Eu tô aprendendo agora, faz um pouco de tempo, assim, pouquíssimo.
Vocês estão aprendendo agora também, junto comigo? Vou mandar pra vocês que eu não... Nunca ninguém me disse. Ai, pode chorar. Não. Para, guria, de chorar. Claro, os meus pais fizeram o melhor que eles puderam com aquilo que eles sabiam. Eu nunca vou culpar eles por nada. Eu sou responsável por isso. Por isso que hoje em dia, eu pratico autoconhecimento. A gente não aprendeu a expressar sentimentos. Não tinha nem vocabulário para isso, né? Nem na adolescência. Nada. A rejeição. O não pertencer. Eu lembro da adolescência, nós contava na escola. De não ser suficiente. De alguma forma, tudo isso está registrado. Por isso que a gente tem tanto medo do autoconhecimento. Por isso que o ser humano, ele pensa sobre isso e ele escreve sobre isso há, sei lá, milênios. Isso está registrado em nós. Todos aquele choro que tinha que engolir. Engole o choro, crianças. Engole. Todo aquele choro engolido virou em mágoa, em crença, em limitações. Em coisas ruins. Porque a gente sentiu, a gente estava naquele momento vulnerável. E de uma forma que a gente estava aprendendo, a gente não sabia o que era viver. Esses sentimentos, e mesmo que fossem positivos, a gente não sabia lidar muito com isso, né? Quando a gente tá feliz, que a gente tá bem, às vezes a gente fica pensando, ai meu Deus, será que não vai acontecer uma coisa negativa? É um turbilhão de emoções, né? A inteligência emocional, que seja, sei lá, dizer como você está hoje em dia. Eu pergunto, né? Eu sempre anoto aqui como eu estou, todos os dias aqui na minha agenda. E só de se perguntar isso todos os dias e anotar aqui, às vezes eu escrevo, ai, hoje não acordei bem. E tá tudo certo. Aonde que tá escrito que tem que ser todo dia feliz? Não é assim. Não pensem nisso, não é assim que tem que ser. Para estar sempre bem, para que iam existir as outras emoções? Se elas existem, é porque a gente precisa delas de alguma forma. Tá, então me ensinaram que eu não podia sentir. Então o que eu vou fazer agora? Não vou mais sentir? Não tem como, criatura. Não se privar da dor ou da alegria não vai nos ajudar. Só ter o medo de começar um processo de autoconhecimento não vai te ajudar. Não tem como. Não tem. O único sentimento que vai sobrando é o medo de sentir. Ai, eu não quero me descobrir, então tu vai ficando com medo. O medo vai tomando conta da tua vida. Tu vai começar a sentir que tudo não tá no lugar certo. Enfim. Esse medo de não se conhecer, ele é tenso. Agora que a gente sabe que é importante a inteligência emocional, que um dos nossos corpos é o corpo emocional, são as nossas emoções. A gente precisa trabalhar nisso. Olhar para si, se autoconhecer.